Quem é Steve Ditko? Episódio extra de hoje. Quem é Steve Ditko? Steve Ditko, nascido em 1927, falecido em 2018, foi um ilustrador que trabalhou em várias editoras nos Estados Unidos, incluindo a Marvel. Aqui do lado esquerdo nós vemos o Steve Ditko ilustrado por ele mesmo. Atrás do desenho do Steve Ditko, nós vemos ali o Doutor Estranho, que é uma das criações dele, né, como nós vamos ver a seguir. Do lado direito, nós temos a foto do Steve Ditko, uma das poucas fotos dele, um artista bastante reservado, que não gostava de aparecer. Steve Ditko nasceu na cidade de Johnstown, na Pensilvânia, e ele é descendente de eslovacos. Steve Ditko alistou-se no exército dos Estados Unidos. Em 26 de outubro de 1945, ele serviu na Alemanha. O trabalho dele era desenhar quadrinhos para um jornal do exército. Em 1954, Steve Ditko ele estreou como ilustrador na revista The Thing. É uma revista de histórias de suspense e de horror. Ele trabalhou nessa revista aqui com a história de uma minhoca gigante. O Steve Ditko também trabalhou no estúdio de Joe Simon e Jack Kirby. São os criadores do Capitão América. Jack Kirby, mais conhecido pela sua parceria com Stan Lee na criação de vários personagens do universo Marvel. Em 1956, Steve Ditko vai trabalhar para Carlton Comics, em uma revista chamada Journey into Mystery. Em 1960, ainda na Carlton Comics, Steve Ditko cria um super-herói, o Capitão Átomo. Esse é um super-herói bastante importante. Depois a Carlton Comics vai ser adquirida pela DC Comics. E o Capitão Átomo vai passar a fazer parte do universo da DC Comics. Ele, inclusive, o Capitão Átomo ele vai participar da crise nas Infinitas Terras. Ele vai participar com destaque, porque ele é um dos heróis do grupo seleto que vai enfrentar o Anti-Monitor, né? Ele é escolhido como um dos heróis mais poderosos das múltiplas terras. Ele também faz parte da Liga da Justiça, em um determinado momento, e ele também aparece nas animações, na série da Liga da Justiça Sem Limites. Em 1962, Steve Ditko está trabalhando para Marvel Comics, e ele é o co-criador do Homem-Aranha, junto com Stan Lee. Então, o visual do Homem-Aranha inicialmente é dado pelo Steve Ditko, e essa talvez seja a sua criação mais conhecida. Em 63, Steve Ditko cria um super vilão para o Homem-Aranha, que é o Abutre. O Abutre, que é um homem já idoso, que ele cria um par de asas que, além de permiti-lo voar, ainda amplia a sua força. E ele resolve utilizar a sua invenção para o crime. Adrian Toomes é o Abutre. Em 2017, no filme Homem-Aranha de Volta para Casa, o Abutre foi interpretado pelo ator Michael Keaton. Ele fez um Abutre um pouco mais jovem do que a versão dos quadrinhos, mas a ideia era a mesma. Ele utilizava tecnologia para voar e realizar roubos. Só que no caso do filme,
a tecnologia não foi criada por ele, foi adaptada por ele a partir de peças que sobraram de naves dos alienígenas que os Vingadores enfrentaram em seu primeiro filme. Em 1963, Steve Ditko cria mais um super vilão para o Homem-Aranha, esse um dos maiores vilões, os maiores inimigos do Homem-Aranha, que é o Dr. Octavius, o Dr. Octopus. O Dr. Octopus, ele derrotou o Homem-Aranha na primeira luta, sim, e deixou o Homem-Aranha extremamente humilhado. E o Homem-Aranha teve que realmente se superar para conseguir derrotar o Dr. Octopus, que se tornou, na verdade, um vilão frequente em suas aventuras. Em 2004, o Dr. Octopus foi interpretado pelo ator Alfred Molina. Ele foi interpretado na primeira trilogia de filmes do Homem-Aranha, com o Tobey Maguire interpretando o Homem-Aranha. Em 1963, Steve Ditko criou o vilão Homem-Areia. Um bandido que ele tem a capacidade, ele adquire o poder de transformar o seu corpo em areia e assim moldá-lo das mais variadas formas possíveis. Uma curiosidade, né? O nome original do inglês é Sandman, do vilão, e a DC Comics tem um Sandman também, só que na DC Comics o Sandman é um herói, que é inicialmente um combatente do crime que tem uma arma com gás sonífero, e depois ele acaba se tornando um super-herói com colante, e mais tarde o Neil Gaiman recupera essa ideia para fazer o Sandman, que é, na verdade, uma entidade divina, um dos sete perpétuos. Em 2007, no terceiro filme da primeira trilogia do Homem-Aranha, com o Tobey Maguire, o vilão Homem-Areia é interpretado pelo ator Thomas Hayden Church. Em 1963, Steve Ditko cria mais um vilão para o Homem-Aranha, o Lagarto. O Lagarto, que é um cientista, Dr. Curtis Connors, que perdeu um braço na guerra, e ele está desenvolvendo uma pesquisa, está pesquisando répteis e a sua capacidade de regeneração. A ideia do Dr. Curtis Connors é tentar compreender como que répteis conseguem regenerar membros e assim conseguir regenerar o seu braço. E não só isso, permitir que pessoas que tenham membros amputados, perdidos, possam recuperá-los. Mas, infelizmente, as coisas não dão muito certo. O Dr. Curtis Connors cria um soro que ele aplica em si mesmo, e esse soro acaba fazendo crescer um braço novo nele, só que também o transforma em um lagarto gigante. E a sua mente também regride a uma forma primitiva que permite ele também se comunicar com outros répteis. O lagarto é um vilão complicado para o Homem-Aranha, porque ele, na verdade, assim, a personalidade do lagarto é diferente da personalidade do Dr. Curtis Connors. O Homem-Aranha ainda tem que ter o trabalho de tentar esconder que o lagarto é o Dr. Curtis Connors. O Homem-Aranha, assim, sempre que ele enfrenta o lagarto, a luta dele é conseguir fazer o lagarto reverter a forma do Dr. Curtis Connors, tornando um antídoto. Em 2012, no primeiro filme da segunda trilogia do Homem-Aranha, o lagarto foi interpretado pelo ator Rhys Ifans. Em 1963, esse ano foi bem rico, hein? O Steve Ditko criou o vilão Electro, um bandido que tem a capacidade de manipular eletricidade. O Electro ele consegue surfar na rede elétrica. Uma das cenas assim, mais interessantes do Electro nas animações é ver ele surfando na rede elétrica aérea. No cinema,
o Electro já apareceu em 2014 no segundo filme da segunda trilogia do Homem-Aranha, né, com o Homem-Aranha interpretado pelo Andrew Garfield. O Electro foi interpretado pelo ator Jamie Foxx. Em 1964, Steve Ditko criou um grupo de vilões que se chamava Os Executores, no original The Enforcers, que na verdade eram bandidos comuns, só que tinham algumas habilidades especiais, né? Que era o Touro, que era um sujeito fortão, o Dan Pomposo, que sabia karatê, e o Montana, que era um cowboy, ele sabia usar o laço muito bem, né? Eles estavam trabalhando para um chefão do crime, mas depois eles acabaram aparecendo outras vezes de forma quase independente. Eram bandidos comuns, né, que na verdade estavam na altura do Homem-Aranha da série de TV dos anos 70. Né? Não tinham superpoderes. Em 64, o Steve Ditko cria também um vilão, esse um pouco mais elaborado, que é o Mistério. O Mistério não tem superpoderes, o Mistério é um técnico de efeitos especiais, mas ele consegue usar tecnologia para simular superpoderes e também deu muita dor de cabeça para o Homem-Aranha. Né? Ele tem um uniforme interessante, né? Porque ele usa um globo espelhado, né? Como um capacete, que não deixa ver o seu rosto. Né? E aí ele tem como presilhas da sua capa olhos. Então é uma aparência bem exótica assim, o Mistério. O Mistério ele apareceu no segundo filme da terceira trilogia. Na verdade, não é terceira trilogia porque a segunda série de filmes do Homem-Aranha só teve dois, né? Mas aí então seria a segunda trilogia do Homem-Aranha. Mas na terceira série de filmes do Homem-Aranha, né? No segundo filme, com o Homem-Aranha que apareceu no filme dos Vingadores, né? É o Tom Holland. Nós temos o Mistério, interpretado pelo Jake Gyllenhaal. Esse é um filme de 2019. O Mistério aparece inicialmente como se fosse um herói, né? Mas depois ele se revela realmente como um vilão. Em 64 ainda, né, o Steve Ditko cria esse que se tornará o maior inimigo do Homem-Aranha, o maior vilão que o Homem-Aranha já enfrentou, que é o Duende Verde. O Duende Verde aparece pela primeira vez. E essa revista aqui ela é interessante porque aparece o Duende Verde, reaparecem os Executores e ainda aparece o Incrível Hulk. Né? Então é uma história bastante atribulada aqui. Mas é a estreia do Duende Verde, que depois vai se revelar nos quadrinhos que é o Norman Osborn, pai do amigo do Peter Parker, Harry Osborn, que depois acaba perdendo a memória, né? E o Homem-Aranha ele fica nesse conflito porque ele não quer, na verdade, entregar o pai do seu melhor amigo, né? E acaba vivendo com um cara que descobre a sua identidade secreta, né? Sempre em perigo de que ele volte a saber que é o Duende Verde. Né? O Duende Verde foi interpretado no primeiro filme do Homem-Aranha no cinema, né? O filme com o Tobey Maguire, Spider-Man, 2002, pelo ator Willem Dafoe, né? Um ator magnífico, assim, que na verdade ele usou uma armadura no filme, né? Mas ele poderia até usar uma máscara aderente assim ao seu rosto, porque ele já tem um rosto assim de Duende Verde mesmo, né? De vilão, rosto de psicopata, né? E ele, né, Willem Dafoe, assim como Alfred Molina, e os outros atores que interpretaram vilões nos filmes do Homem-Aranha, todos eles voltaram no filme, né, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, né, em que o Homem-Aranha ele encontra o Doutor Estranho e acaba trazendo os outros Homens-Aranhas dos outros filmes. Um filme espetacular. E em 64, o Steve Ditko cria, né, o vilão Kraven, o Caçador. É um vilão que ele é um russo, que ele mora na África. Ele usa um soro para lhe dar
para ampliar suas habilidades físicas. E ele resolve que ele precisa de um troféu, né, de caça, que é o Homem-Aranha. Né? E o Homem-Aranha vira uma obsessão para ele. Inclusive, ele protagonizará uma história assim, fantástica, né, que é A Última Caçada de Kraven, em que finalmente o Kraven captura o Homem-Aranha. O Steve Ditko, em 64, ele acaba reunindo vários dos vilões que ele havia criado anteriormente em um grupo chamado de O Sexteto Sinistro. Esse grupo reúne o Abutre, o Electro, o Mistério, Kraven o Caçador, o Dr. Octopus e o Homem-Areia. Então esses vilões acabam criando um grupo para enfrentar o Homem-Aranha como uma equipe. E o Homem-Aranha também os derrota. Existem alguns ensaios assim nos filmes, né, da formação desse sexteto, mas que acabou nunca acontecendo. Talvez o mais perto que isso chegou de acontecer foi no filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, em que aparecem juntos o Electro, o Homem-Areia e o Dr. Octopus. Né? Ficam faltando o Abutre, o Mistério e o Kraven o Caçador. Em 65, o Ditko cria o supervilão conhecido como o Escorpião. O Escorpião é um vilão especial na história do Homem-Aranha, porque ele foi criado a pedido do J. Jonah Jameson. Né? O Jameson ele contratou um sujeito para perseguir, para espionar o Peter Parker, né? Porque o Peter Parker tirava fotos do Homem-Aranha e o Jameson queria desmascarar o Homem-Aranha, mas ele não sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Depois ele acabou contratando um cientista para injetar um soro nesse espião para transformá-lo em uma pessoa capaz de derrotar o Homem-Aranha. Então a ideia do Jameson era criar um adversário para o Homem-Aranha que fosse capaz de derrotá-lo. E o cientista que fez? Ele pegou, para derrotar o Homem-Aranha, que é um aracnídeo, então vamos criar um escorpião, né, que também é um aracnídeo, né, que vai ter a força proporcional de um escorpião, e além disso ele desenvolveu uma cauda no uniforme do escorpião, né, que seria o ferrão dele. Né, como o escorpião, né, o artrópode tem também um ferrão. Só que o problema é que depois que ele ganhou os poderes, o escorpião resolveu que ele iria se tornar um bandido ali, porque vou ganhar dinheiro com esses poderes aqui, né? E aí o Jameson percebeu que ele tinha feito uma grande bobagem, né? E acaba depois até tentando ajudar o Aranha a derrotar o escorpião, né? E aí acaba que o escorpião se torna uma ameaça para o Jameson, né? Ele jura vingança contra o Jameson. Em 65 ainda, o Homem-Aranha ele novamente enfrenta o Duende Verde, é um dos vários retornos do Duende Verde, e ele enfrenta um vilão que é o Mestre do Crime. O Mestre do Crime ele era um vilão que assumiu um papel, né, de mandante, né, de controlador do crime em toda Nova York, assim como posteriormente acontece com o Wilson Fisk, o Rei do Crime, que efetivamente se torna, né, o verdadeiro Rei do Crime em Nova York. Só que no caso, né, o Wilson Fisk ele não esconde a sua identidade, né, enquanto que o Mestre do Crime ele era mascarado, né, e somente o Duende Verde sabia a sua identidade secreta. Em 65 ainda, o Homem-Aranha ele vai enfrentar um vilão chamado Magma, que originalmente o nome dele é Molten Man, né, que ele é irmão de uma colega sua, né, da faculdade. Em 65 ainda, né, surge um vilão que é um bandido comum, né, não tem superpoderes, mas é um ladrão extremamente habilidoso, que é o Gato. Né? O que há de especial no Gato, na verdade, é que ele se tornará pai. Na verdade, ele não se tornará, ele já é pai. Ele é pai de uma moça que vai se tornar também uma ladra, que é a Gata Negra, a Felicia Hard, né, que depois vai acabar se tornando namorada do Homem-Aranha durante algum tempo. Em 66, o Steve Ditko cria um novo supervilão para o Homem-Aranha, que é o Meteoro. É um sujeito
que acaba ganhando poderes após tentar abrir um meteoro, né, que ele acaba expelindo um gás sobre ele ganha um pacote de superpoderes, né, incluindo super força, né, super agilidade, e dá um pouquinho de trabalho para o Homem-Aranha. Esse vilão vai voltar mais tarde e vai ampliar os seus poderes. Né? O Homem-Aranha vai ter que contar com a ajuda do Gigante para conseguir enfrentá-lo. Do Gigante não, do Golias Negro. Em 66, o Homem-Aranha vai enfrentar o Dr. Mendelstrom, que é um mestre de robótica. Né? Ele cria vários robôs para enfrentar o Homem-Aranha. Dr. Mendelstrom acaba sendo assassinado pelo Duende Verde. Né? O Dr. Mendelstrom, ele trabalhava para Norman Osborn, né? Mas foi traído por ele, né? Foi enganado por ele. E ele apareceu no cinema já, em 2002, no primeiro filme do Homem-Aranha no cinema, com Tobey Maguire. Nós vemos o ator Ron Perkins interpretando o Dr. Strong, só que ele é morto logo no começo do filme, quando o Norman Osborn se torna o Duende Verde. Então eles não exploram, né, essa possibilidade de ele se tornar um super vilão. Em 63, voltando um pouquinho no tempo, né, deixando o Homem-Aranha de lado, o Steve Ditko ele cria na revista Strange Tales, número 110, o Doutor Estranho. Essa revista é a estreia do Doutor Estranho. Ele não aparece na capa, né? A capa dá destaque mais para o Homem-Aranha, desculpem, para o Tocha Humana. O que o Homem-Aranha está fazendo aqui, né? Eu falei tanto dele antes, né? Mas aparece o Tocha Humana na capa, enfrentando o Mago e o Pet Pote de Pasta. Mas, né, uma das histórias dessa revista é a história de estreia do Doutor Estranho, né? Cocriação do Steve Ditko com Stan Lee. Em 68, Steve Ditko está trabalhando para a DC Comics e aí ele cria um super-herói que é o Rastejante, original do Creeper, né? Que é um super-herói meio estranho, assim, né? Um cara que ele tem um dispositivo que altera a aparência dele, ele fica com a pele amarela, o cabelo verde, né? E ele anda de sunga. É um herói meio bizarro, assim, que inclusive encontrou o Batman, né, no começo da carreira. Ele é um herói meio fora do padrão. Parece que é o Coringa, né, sendo super-herói. Né? Um herói meio louco, assim. Mas é interessante. Ele foi criado em 1968. E ele aparece depois diversas vezes, inclusive, né, ao lado da Liga da Justiça. Em 77, na DC Comics também, o Steve Ditko cria um outro super-herói, que é o Shade, né, o Homem Imutável. É um cara que ele tem uma roupa que cria uma projeção dele mesmo aumentado. É um negócio também meio estranho, assim. Eu pessoalmente acho um dos personagens mais bizarros, assim. Né? E aí, em 84, o Steve Ditko acaba voltando a trabalhar para a Marvel e ele assume a ilustração da revista Ron, né? Ron, Cavaleiro do Espaço. Na edição número 60, ele vai começar ilustrando uma história do Ron Starshine, se reduzindo ao tamanho microscópico para encontrar uma mancha de magia dos espectros. Né? O Steve Ditko, ele substitui o Sal Buscema, né, que ilustrou a revista do Ron desde o início, com poucas interrupções. E ele vai ficar na revista do Ron até a última edição, né, junto com o Bill Mantlo como roteirista. Então isso em 84. Então essa foi uma apresentação, né, de uma parte da carreira do Steve Ditko, um grande ilustrador, trabalhou para Marvel, DC Comics, Carlton Comics e também fez outros trabalhos aqui. Então é isso, né? Obrigado pela atenção e até a próxima.